Muito bem, já estamos de volta aqui com o nosso Doutor Me Consulta no SBT. Obrigada para você que está acompanhando sempre aqui o nosso programa, que é de segunda a sexta-feira, falando de saúde para você. Inclusive, hoje a nossa entrevista é sobre melanoma, que é um tipo de câncer maligno que mais mata no Brasil. Para explicar melhor para a gente com propriedade sobre este assunto, a gente tem aqui o cirurgião oncológico, o Dr. Leonardo Pires. Obrigada mais uma vez aqui com a gente. É um prazer estar com vocês aqui novamente. O tema é bem pertinente, eu acho muito interessante o tema, inclusive o tema fascinante, que é o melanoma, que é um câncer de pele, que apesar de pouco comum, mas é o câncer de pele mais mortal que existe. É um tumor bastante agressivo. Em alguns países, ele é realmente um problema de saúde pública bem importante. Por exemplo, na Austrália, é a terceira causa de morte por câncer na população deles, por questões bem peculiares da população australiana. Felizmente, ele é o menos comum dos tumores de pele, mas ele é disparado o mais agressivo. Inclusive, ele é considerado um dos tumores malignos mais agressivos que existe. Falando, como é que se origina essa doença, doutor, para o pessoal de casa entender? Então, o melanoma, ele compartilha com a maioria dos outros tumores de pele os mesmos fatores de risco, que são principalmente a exposição solar sem proteção. Em alguns países, assim, a questão do bronzeamento artificial, acho que no Brasil não sei se é tão relevante isso. No primeiro mundo, a exposição solar com fins estéticos está mais associada às classes sociais mais abastadas. No Brasil, a gente observa o câncer de pele em proporção na população que trabalha exposta ao sol. Mas, ou seja, de qualquer forma, assim, são pessoas que se expõem, muitas vezes sem proteção. Sim. A gente pode até falar no caso dos agricultores, produtores Isso, rurais, inclusive, né? assim, na nossa realidade roraimense, isso aí é um exemplo bem importante. A gente trata muito o pessoal que trabalha na agricultura. Em geral, são pessoas muito claras. A gente tem também um percentual muito grande de trabalhadores rurais que vêm dos estados do sul, né? São pessoas muito claras, que tiveram a vida inteira de exposição solar sem proteção. Aí desenvolvem vários tipos de câncer de pele, inclusive o melanoma. Por isso a gente fala a importância do protetor solar, né? Com certeza. E a gente vai ver que nas figuras depois que o melanoma ele é muito diferente dos... Olha, essa figura ilustra bem. Vamos ver aí, então. Olha, o melanoma normalmente ele se caracteriza por uma pintinha preta, entendeu? O próprio Parece um nome... sinal, né? Então, parece um sinal. O melanoma, ele tem esse nome porque ele é o tumor maligno do melanócito, que é a célula que produz a melanina. A melanina é o pigmento que a nossa pele produz. Olha, a gente está vendo vários exemplos. A gente vai ver que assim, as pessoas que têm pintinha, assim, todo mundo tem alguma pinta no corpo, mas nem toda pinta é preocupante. Eu queria que a gente parasse nessa imagem, por exemplo. Vamos voltar à imagem anterior? Vamos voltar para a foto anterior? Sim, doutor, pode explicar aí. Essa imagem aqui, por exemplo, a gente pode observar que ela tem uma série de características que nos trazem alguma preocupação. A gente pode ver que ela é bem irregular, que ela tem múltiplas cores. Então, só de olhando para ela, assim, a gente já fica preocupado. Ela está amplificada, mas Isso. pode ser qualquer parte do corpo, né, doutor? Qualquer parte do corpo mesmo. O melanoma, às vezes, pode acometer tecidos fora da pele. Ele é muito mais comum na pele do que qualquer outra parte do corpo. Por exemplo, esse paciente aqui tem um melanoma no calcanhar. Isso aqui é a foto de pouco antes da cirurgia. Doutor, ela no caso, é um câncer maligno que a gente está vendo? Melanoma, isso. Todas as imagens que a gente está olhando para aqui são tumores malignos e muito agressivos. Pode ver, esse aqui é uma pintinha na ponta do dedo. A gente não imagina, pensa que é algo simples. Não, por isso que a gente vai ver depois que existe uma regra mnemônica do ABCDE do que a gente deve se preocupar. Olha, até colocaram, só a gente citar que já colocaram. São os sinais de preocupação que a gente deve ter ao observar uma mancha no corpo. Bom, primeiro a questão do A. O A vem de assimetria. Normalmente, os sinais benignos, eles tendem a ser uma bolinha, ou seja, ele é todo proporcional. Se dividir em 2 ou em 4, você vai ver que todas as fatias dessa pizza vão ser iguais.
A gente pode observar no caso dos tumores malignos, isso não acontece. Pode ver, ela primeiro ali parece uma nuvem, né? As bordas, pode ver, que é o B, tendem a ser irregulares, assim, aquele aspecto de nuvem mesmo, como se fosse um fantasminha. Entendeu? Então, as lesões, as pintinhas benignas tendem a ter um disquinho, igual o disco mesmo, aquele do vinil. Já as lesões malignas, não. Os tumores malignos, no caso do melanoma, eles podem ter, o espectro de cor deles é muito variável. Vai desde do preto enegrecido até azul, até sem cor nenhuma. Sem cor nenhuma? Sem cor nenhuma. É este tipo de melanoma que não tem cor nenhuma, apesar do termo. Assim, os melanomas mais agressivos, eles não têm nem cor. E tem outro sintoma, além do que a gente está vendo aqui, o senhor está falando das letrinhas ainda, né? Nós Isso. paramos na letra C agora, a cor, diâmetro agora. Como Então, o tamanho, falando. assim, toda pintinha com mais de 6 milímetros de diâmetro tem que ser avaliada. Tem que analisar. Isso é um dado de preocupação. E por último, o E já antigamente era espessura. Os tumores malignos tendem a ser espessos. Fica mais grossinho, né? Hoje em dia, o E é usado para indicar a evolução. As manchinhas benignas, elas tendem a ficar estáveis durante muitos anos ou a vida toda. Os tumores malignos, não. Eles só crescem. Tem casos que é preciso amputar, doutor? Então, tem vários casos, assim, dependendo de onde surgiu e do tempo de evolução, às vezes o tratamento cirúrgico passa por amputação. Uma vez eu tenho um paciente que eu acompanho ele há 15 anos. Ele é até pescador do sul do estado. Ele tinha um melanoma no calcanhar. Nem uma mancha, era uma ferida sem cor. E ele estava tratando, estavam achando que era uma micose profunda, estava tratando, não estava tendo resposta. Me encaminharam para avaliar. Aí falei para ele tinha, além da úlcera no calcanhar, ele também tinha um acometimento da rede linfática da perna. Eu falei, vamos ter que amputar. Ele falou, doutor, vou amputar o meu pé para tratar uma ferida no calcanhar. Eu falei, senhor, não vou amputar seu pé, eu vou amputar sua perna. Então, mas por ele ter aceitado o tratamento radical, a gente teve que amputar a perna dele próximo do joelho, a gente teve que tratar a rede linfática dele profunda, até dentro do abdômen, está vivo até hoje. Por isso que os pequenos aos maiores sinais do corpo, a gente tem que ficar avaliar. Sempre de olho. A maior parte das pintinhas que a gente vê, a gente examina no consultório, são benignas. Mas entre aquela imensidão de lesões benignas que a gente se depara no nosso dia a dia, nossa prática clínica, pode ver, isso é uma manchinha na ponta do dedo. Isso é o melanoma acral. É o melanoma mais comum na população negra e indígena. Na população não branca, o melanoma é menos comum. Aliás, quanto mais branco for o indivíduo, quanto mais clara for a pele, maior é a chance do indivíduo ter câncer de pele. Qualquer câncer de pele, inclusive melanoma. Sim. Então, albinos e populações assim, de origem europeia, principalmente os celtas, assim, aquele povo do cabelo vermelho, são muito mais sensíveis, têm a pele muito mais sensível e a propensão muito maior a desenvolver o melanoma do que outras populações. Pessoas com olhos claros têm uma chance maior de ter melanoma durante a vida que pessoas de olhos castanhos. Então, as pessoas, quanto mais claro for a pele, maior tem que ser o cuidado com relação à exposição solar. Exposição ao sol, né, doutor? Entendeu? Pessoas que têm histórico familiar de câncer de pele têm que ter muito cuidado, estar sempre se cuidando. Doutor, chegou o momento das perguntinhas dos nossos telespectadores. É a melhor parte do nosso bate-papo aqui, quando chegam os nossos convidados. Verdade. Né? Ó, tem uma pergunta aqui, vamos lá com o Gustavo, do bairro Liberdade. É possível ter melanoma mesmo sem caso na família? O que o senhor comentou agora há pouco, né? Sim, Gustavo, a pergunta é muito boa. Todo mundo pode ter melanoma. Melanoma pode acometer qualquer pessoa. No Brasil, é esperado para esse ano cerca de 8.400 casos de melanoma. Cerca de 2.000 pessoas vão vir a falecer de melanoma. Ou seja, 25% das pessoas com melanoma, infelizmente, tem evolução desfavorável. Então, ela pode acometer pessoas em de ambos os sexos, em qualquer faixa etária, tendo ou não tendo história familiar. Lembre-se que o principal fator de risco é a exposição solar.
Entendi. Outra pergunta, doutor, é do Felipe, do bairro 31 de Março. O tratamento ocorre apenas com cirurgia? Se a gente descobre na fase inicial, é tratado apenas com cirurgia. Eventualmente, condições mais avançadas, a quimioterapia se faz necessária. A quimioterapia se pode fazer em caso não, com doença metastática ou não. Porque o melanoma ele tem uma capacidade muito grande e muito precocemente evoluir com metástase. É um dos poucos tumores onde está descrito a metástase passar da mãe para o filho dentro da placenta, pela placenta. E ela pode também se alastrar para outra parte do corpo? Não, né? e muito precocemente. Eu tive uma paciente que ela teve melanoma aos 16 anos de idade. Ela descobriu uma pintinha de 1 centímetro. Foi feita a cirurgia, tirou aquela lesão de 1 centímetro, 6 meses depois começou a aparecer no corpo inteiro. Ela teve uma morte terrível, o corpo todo pintado, doença pulmonar, cerebral. Isso a gente tem que sempre se cuidar, né, doutor? Agora eu pergunto para o senhor, quem faz agora, deixa eu ver aqui, a Leandra, do bairro Jardim Primavera. Quais cuidados especiais as pessoas diagnosticadas com melanoma devem ter durante o tratamento? Bom, primeiro é ser fiel ao tratamento. Tem gente que abandona, né? Não, então tem que ser fiel. A pessoa com melanoma tem que acompanhar o resto da vida. Inicialmente a cada 4 meses, depois semestralmente e depois de 5 anos, de ano em ano, mas pelo resto da vida. Tá certo. Doutor, a gente vai para uma pausa aqui, vamos continuar daqui a pouquinho com o melanoma, que é um assunto muito extenso. A gente falou sobre o tratamento, mas vamos prolongar um pouquinho mais esse assunto. Não, até porque tem muita coisa, tratamento... Muita coisa, os tipos de tratamento, né, Justo. existentes. Obrigada, fica aqui com a gente, calma aí. Com certeza. Enquanto isso, o doutor aguarda aqui para a gente fazer a nossa segunda parte de entrevista sobre melanoma. Fique ligadinho. Mas agora vamos com o recado, doutor me consulta. Dental Alencar, a loja mais completa em produtos para a sua saúde, está há 41 anos no mercado roraimense, oferecendo linhas completas nos segmentos de materiais médicos, odontológicos, ortopédicos, hospitalares, dentre outros. Só na Dental Alencar você encontra ofertas imperdíveis. Faça uma visita na unidade mais próxima de você. Unidade 1, Rua Rocha Leal, 182, São Francisco. Telefone 3224-2353 ou 98116-1209. Unidade 2, Rua Nazaré Filgueiras, 2187, Pintolândia. Telefone 3628-6167 ou 98119-2002. Dental Alencar, a sua melhor opção.